Vamos começar mais um Despertar Político. Chama a galera. O discurso de ódio nas redes sociais. Coloquei até o fundinho musical aqui pra dar uma animada nessa quinta-feira. Peraí, deixa eu ver a tela. Oi. Não estou te ouvindo, amiga. Não tá me ouvindo? Não, tirei a lapela. Quê? É que eu tava fazendo essa coisinha aqui. Ai, Deus. Aí eu parei de te ouvir. E agora? Tô ouvindo, maravilhoso. Tá dando retorno? E tá me vendo? Tá ótimo. Tá linda. Não, eu falei, pus até o fundinho musical aqui pra galera ficar mais animada. É pra ficar São na artistas mineiros, expectativa. né? Loborges e Samuel Rosa. Óculos, apesar da olheira. Vai chamando o Porque povo tá... aí, Rafa. Boa noite, Rubens. Boa noite, Boa galera. noite, Nana. Rubens, OAB. Isso aí. Mames também tá aqui, Isso, todo a mundo galera, chegando. gente. Eriane também entrou. Gente, que live tem disso, né? A internet funciona, a internet para, a gente trava, mas a gente vai continuar, vai improvisando. Reinaldo tá tremido, o Rafa tá falando. Hey, você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Suzana. Gente, Reinaldo deu problema lá na internet dele, mas ele já vai voltar. Queria agradecer a todo mundo que vai participar conosco hoje dessa live, né? Plena quinta-feira aí, todo mundo. Ele vai subir, gente, de novo. Já aceitei ele. Voltei. Voltou. Deixa eu dar um pause aqui, Voltei né, com 3G. no meu A, post musical. a internet fixa quer me boicotar. Ai, meu Deus. Não, mas sempre é assim, né? Quando é uma live interessante, a internet quer boicotar a gente. Gente, então, boa noite a todos, né? Essa é mais uma live do nosso canal Despertar Político, que a gente está fazendo várias semanas de live, toda terça e quinta. E esse canal surgiu mesmo para a gente poder debater de forma fraterna todas as questões que acometem o nosso cotidiano, né? E hoje eu tô aqui com ele, Reinaldo, que a ficha dele é extensa, galera. Ele é poeta, advogado, cientista político, humanista, anticapitalista, taurino, chegou seu mês, hein? Diretor jurídico da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais e diretor de formação política, né? E meu amigo. E aí a gente vai Amigos em falar voto salto. e a gente vai falar sobre hoje um tema que é muito importante, que parece que as pessoas elas não compreendem o que é isso, né? É o discurso de ódio nas redes sociais. Xenofobia, racismo, machismo. E a gente vai tocar nesse tema porque parece que as pessoas perderam a vergonha de ser racista, né? De ser LGBTfóbica, de ser racista. Então a gente veio hoje com esse debate muito produtivo para a gente falar um pouco sobre isso, né? E aí, Rei, como é que você tá? Gente, eu tô bem. Eu tenho. Esse tema, na verdade, foi proposto por uma amiga minha, Rayane, que eu tenho que agradecer muito, que eu até presenciei melhor esse tema, primeiramente falando com muito pesar sobre a morte do Paulo Gustavo. E naquela terça-feira eu presenciei bastante isso, essa noção de discurso de ódio. Por quê? Naquele mix de final de BBB, ao mesmo tempo que a gente estava muito triste com a perda do Paulo Gustavo, eu comecei a ver em redes sociais inúmeras mensagens religiosas falando quanto a que ele merecia a morte. E naquele momento eu estava com um mix tão grande de sentimentos que eu respondi a várias pessoas com xingamentos mesmo, e com não com discurso de ódio, mas que é um pouquinho diferente. O discurso de ódio e o discurso ofensivo,
que é basicamente isso que a gente vai tratar. Mas a primeira coisa que eu queria falar aqui não é nem sobre o discurso por si só, a linguística utilizada e o crime, se há ou não crime. Mas é o tema de rede social mesmo. A gente vive numa pandemia. A rede social antes que nos afastava, hoje é uma das únicas coisas que nos aproxima como pessoa, como humanos, que faz eu ter esse contato com a Ravena. E as redes sociais, se você se você for reparar, ela é grátis. O Instagram é grátis, o Facebook é grátis e os demais são grátis. Mas, na verdade, ela utiliza do ser humano como matéria mercantilista. Ou seja, nós somos produtos dessa rede. Tanto é que se você for pesquisar no Google qualquer coisa, livro a respeito disso, vai começar a aparecer no seu feed várias indicações de livros para você comprar. Ou seja, nos tornamos produtos para esse fim. Então, apesar de ser algo que nos aproxima, ainda assim é algo permeado e muito permeado pelo mercado. E a mesma coisa que antes era debatido em rede social, que todo mundo era feliz no Instagram, todo mundo postava aprovação no mestrado, aprovação no TCC, mostrava foto feliz na praia. Hoje, na verdade, se utiliza muito mais disso para postar a nossa vivência mesmo e o que está acontecendo, porque de fato não é mais só a infelicidade. Agora a gente está falando mais do o que o outro pode ver de mim, já que estamos tão distantes via essa onda pandêmica. E quando a gente fala, aí vem aquela frase, já entrando no tema do discurso de ódio e da polarização que se criou na internet. Gente, isso não é novidade em lugar nenhum. Sendo bem sincero. Polarização sempre existiu. Dando 3 exemplos. O primeiro é quando surgiu, por exemplo, a descoberta da África e descobriu-se o povo africano e colocou o povo africano como uma sub-raça. E por isso podia matar, podia exterminar e podia escravizar aquele povo. Ou seja, há um antagonismo nisso que sempre haverá, porque essa polarização é, na verdade, um desumanizar o outro, um submeter o outro à desumanização. Isso acontece. Voltou? Voltou, é o povo ligando aqui. Já. Ah, tá. Isso aconteceu também na época do nazismo e hoje acontece com o crescimento do neofascismo. Opa, peraí. Do neofascismo no Brasil. E vai acontecer sempre, gente. A história ela tende a se repetir de maneiras totalmente diferentes, ela tende a se repetir. E outra, eu até notei aqui, na Inglaterra, nos anos 80 aos anos 90, criaram um movimento, eu não vou falar movimento em inglês primeiro porque eu sou contra, eu não sei falar inglês e eu sou muito brasileiro para ficar dando palco. Mas, na verdade, o discurso, o tema principal desse movimento era não dar plataforma aos discursos de ódio. Nos anos 80, nos anos 90, na Inglaterra e nos Estados Unidos, criaram esse movimento. Nos Estados Unidos foi um pouco mais fraco, porque lá a lei, a premissa deles principal é a liberdade de expressão acima de tudo, tanto que a primeira emenda deles constitucional. Mas na Inglaterra houve muito esse movimento de não dar palco, não dar plataforma para discurso de ódio. E hoje o que acontece? Hoje acontece essa polarização política muito grande. E essa polarização política muito grande, por ambos os lados, tendenciosamente mais a um, acontece muito frequentemente um discurso de ódio. Um discurso, às vezes, permeado pelo racismo, pela xenofobia, pela homofobia, LGBTfobia num termo geral, e enfim, por crimes, se assim eu posso dizer. Porque todos esses são listados como crimes. Tem a Lei CAU, que é uma lei criada para colocar como crime de racismo, por exemplo, a linguagem racista.
e não só atos, porque antes eram atos racistas. Não precisaria aquele caso que teve dos seguranças chicotear o jovem na salinha para ser considerado racismo, a linguagem utilizada. E a linguagem utilizada no campo da rede social, que é muito que fica muito perene, fica muito tênue. É uma linha que vai entre é ou não é. Quem pode definir se de fato isso é racismo? Quem de fato pode falar o que eu posso falar, o que eu posso dizer? E nessa forma, começa a surgir um discurso extremamente reacionário, antimoderno, para impedir o direito igual a qualquer forma de vida. Porque no momento é muito diferente você dar opinião quanto a algo, e é muito diferente você deslegitimar e destituir a dignidade do outro. Quando você vê algo e você vê naquilo ofensa, você vê naquilo. Eu estou falando homofobia, eu estou falando LGBTfobia no transcorrer, no racismo, na xenofobia, porque isso são crimes. Inclusive racismo religioso, que tem ocorrido muito. Isso são crimezinhos. E era mais ou menos sobre isso que me veio a pergunta, me veio o questionamento. Reinaldo, eu chamar alguém de racista na internet, dá B.O.? E é isso que eu vim responder. Não, é porque é o Eu seguinte. quase não estou te deixando falar, eu estou fazendo um monólogo. Não, tá ótimo essa explicação. É porque é o seguinte, eu sempre falei, né? Querendo ou não, esses últimos tempos se abriu uma caixinha de Pandora no mundo, né? Porque todo mundo fala o que quer, pensa o que quer, e as pessoas não querem arcar com as consequências daquela fala, né? A gente teve exemplos reais. George Floyd foi morto diante de todo mundo, né? Com uma perna do policial branco no pescoço. Hoje, nosso país vivenciou uma chacina de 25 pessoas mortas numa operação policial, né? E as pessoas no metrô, no Rio de Janeiro, indo trabalhar, tomaram tiros. Então, assim, quando a gente fala assim, é racismo, a gente fica muito puto, eu como pessoa negra, porque pra mim tudo é racismo, não é injúria racial. Sim. Né? E a gente chega lá, não, é injúria racial, não sei o quê, porque a gente sabe que racismo é um crime inafiançável. E toda vez que alguém que eu conheço que vai fazer uma denúncia, que vai abrir uma denúncia, apresentar uma denúncia, o delegado ou a delegada coloca como se fosse injúria racial. Porque o sistema é feito por brancos ou não? Às vezes também, quando a mulher sofre violência, vai numa delegacia, o sistema patriarcal consegue sobrepor? Claro que consegue, né? Os LGBTs, quando sofrem qualquer tipo de violência, vai denunciar, não são acolhidos da forma que deveriam ser. Então a gente fala isso, né? E na internet, que as pessoas acham que é terra de ninguém, mas não é terra de ninguém, gente. Tem um código da internet, né? Um código de conduta. Que o Marco Civil. Código civil, que se você cometer um crime na internet... É o Marco Civil da internet, feito por Dilma. Você é passível de punição. Né? Só que as pessoas se escondem atrás das redes sociais, achando que elas podem fazer discurso de ódio e não serem punidas. O exemplo disso, que você citou no começo, foi o BBB, que muita gente xingando a Carol Conká, né? Com macaca, preta safada, esse tipo de coisa. E aí, como se portar dessa forma? A gente que tá vendo pode fazer a denúncia, ou só a vítima em si? Porque a internet é isso, né? O tema que você estudou, a gente quer saber como é que faz, porque todos os dias são milhares de agressões na internet. Milhares de agressões. Né? E a gente às vezes não sabe como se portar. Sim. Na verdade, quando aí falando no discurso mesmo, na questão da linguagem. A linguagem dita, ela trata sobre os crimes previstos no Código Penal, que são crimes contra a honra. Você, por exemplo, vê uma postagem que você considera racista, você responder essa postagem chamando a pessoa de racista, ela pode sim ir no juizado especial criminal apresentar uma queixa-crime contra você por calúnia. Por que calúnia? Calúnia é quando alguém imputa você crime que não foi cometido.
Só que aí tá a grande jogada. Dentro da calúnia existe a exceção da verdade. Então, quando eu fiz aquela pergunta, infelizmente a quem cabe julgar se foi ou não racista, se foi ou não calúnia, ou se não foi ou não crime? É o juiz. E, infelizmente, vivemos em um sistema completamente, um sistema judiciário, que eu posso falar muito bem, um sistema político completamente enraizado dentro do patriarcado, dentro da estrutura do homem branco, hétero, cis, rico, ou rico não, classe média, classe média média, que eu não chamo nem de elite, não, porque elite, pelo menos, ela tem uma consideração intelectual, ela leva consigo uma consideração intelectual. Então, para mim, Brasil não tem elite, não, mas tem uma galera que se considera. E tem os bilionários, que, ao meu ver, nem necessitavam existir. Eu queria dar parabéns, primeiramente, ao seu partido, porque eu estava pesquisando e tem um projeto de lei. Agora eu vou dar uma coladinha aqui, que torna o discurso de ódio na internet. Ele foi protocolado, ele tá para votação pelo deputado Márcio Geri, do PCdoB do Maranhão. Maranhão, Márcio Thierry. Sim, ele apresentou que ele altera o Código Penal para tipificar as condutas de desenvolver, difundir, induzir, injuriar ou incitar a intolerância, ódio, preconceito, exclusão e violência de qualquer forma, inclusive simbólica, por motivo de raça, cor, gênero, identidade de gênero e orientação sexual, religião, origem nacional ou étnica, idade ou condição de pessoa com deficiência, praticadas por meio da internet, como crime. E eu achei isso extremamente bárbaro, porque realmente, hoje, apesar do marco civil da internet, a internet eu sempre falei que ela se compara um pouquinho ao direito de família. Na verdade, eu tenho uma teoria um pouquinho diferente sobre a internet. A internet é um mundo paralelo. E é um mundo paralelo que eu te falo que ele, inclusive, é institucional. Na internet a gente tem o judiciário, que é os nossos lindos canceladores, os nossos lindos fiscalizadores de tudo que acontece. Temos também os nossos grandes líderes a quem seguimos, que são os influencers, aquelas pessoas que, às vezes ótimas, que dão dicas incríveis de como viver sua vida sendo blogueira. E tem o judiciário, que são as regras que se criam pela própria internet. Então eu acredito que existe sim um mundo paralelo. E dentro desse mundo paralelo, há sim aquilo que você falou. Tipo, não existe lei aqui. Eu posso fazer um fake ou eu posso simplesmente falar o que eu quiser. Só que não é assim. O discurso de ódio, ele primeiro propaga. Eu acho que a gente deveria retomar, já que a história se repete tanto, retomar copiando um pouquinho isso de não dar palco a discurso de ódio. E simplesmente denunciando sim. Se você ou qualquer outro ver falas que são consideradas criminosas, como genocídio, alguém se declarando nazista, fascista, se declarando racista, alguém, mesmo que não se declarando, mas demonstrando ser homofóbico, transfóbico, é só através da denúncia, é só através da exposição disso, não é dar palco. Não, é diferente de não dar palco. É o discurso de ódio, por discurso de ódio deixa. Mas quando há o cometimento de crime, é a denúncia. Porque, sinceramente, ontem fez 10 anos que a homofobia, o casamento LGBT foi sancionado pelo STF, lembra? Assim como faz pouco tempo também que a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, a bifobia e todas as outras letras foi colocada também como crime pelo STF, uma vez que o nosso parlamento ele é um pouco retrógrado quanto a essas questões, aí o judiciário vai lá e entra, intervém e ele tem poderes para isso.
E nessa intervenção, na época que aconteceu, por exemplo, da homofobia, eu fui lá e falei assim, sinceramente, eu não sou contra, mas de certa forma eu sou contra a criação a legislatura criada pelo STF. Por quê? Porque o direito, ele tende sempre, hoje a gente tem as instituições, ele tende sempre a tentar chegar ao fato social. Por exemplo, meu TCC foi sobre poliamor. Poliamor hoje ele é sancionado? Hoje ele é legal? Não. Não é. Inclusive o CNJ foi totalmente contra o meu TCC. Mas, depois de um tempo. Mas, ele existe? É um fato social? É. O que a gente precisa entender é que o parlamento, deputados, vereadores, eles estão ali para representar e para legislar quanto a fatos sociais necessários da sociedade. E não para ficar delirando quanto a pautas que nem... Não vou ficar entrando tanto no âmbito político, mas... E não ficar delirando quanto a coisas que não existem. Aí o judiciário vai lá e entra. Só que aí na época que aconteceu isso de transformar a homofobia como crime, eu falei assim, mas a galera, a sociedade, acha crime? É crime agora alguém com um tom pejorativo, uma vez aconteceu do meu pai xingar alguém no trânsito, falar, ô viado, filho da puta. É crime aquela fala que meu pai fez? Ele usou o viado pejorativamente. Não é crime, é injúria, porque não foi com um tom É isso que você me perguntou, eu esqueci o tipo Não, penal aqui. daquela... A Rosa tá falando, a internet, por se tratar de um espaço imenso, muitas pessoas acham que é uma terra sem lei. Não é. E a Eriane falou, não cabe exercer juízo de valor, mas regulamentar o que já existe, que é isso que você tá falando, né? Exatamente. Não cabe. É porque é uma linha muito tênue. É quem foi racista, quem não foi racista. Mas parar o discurso de ódio e fazer com que as instituições... Eu acho grave, eu acho extremamente grave, por exemplo, o nosso judiciário ter a vivência deste judiciário que temos ser feita da forma que é. Através de concursos dificílimos em que pessoas... Você vai ver fotos de formandos, de magistrados, é uma coisa branca, mais Bizarro. velha. É bizarro, é bizarro. É uma vivência de gente que foi extremamente... Vou te falar, nem todos. Existem sim, muitas exceções, existem. É uma generalização que a gente precisa fazer às vezes, mas em sua maioria é uma galera que teve a vida inteira para estudar, estudou muito, eu concordo, mas teve extremos privilégios. E qual foi a vivência daquele ser que estudou, que apesar de conhecer tanto, qual foi a vivência social? Tanto que existem juízes incríveis, incríveis, incríveis de verdade. Trabalhei com algumas, inclusive. Doutora Clarice, um beijo, inclusive, que tenta transformar, que sabe coinibir, sabe diferenciar isso de eu sei muito, eu conheço de lei, mas eu preciso ser humano para poder julgar certas coisas. Aí uma pesquisa que eu estava lendo outro dia desse, desde que foi instituído o crime de homofobia, quantas pessoas foram presas por homofobia? Nem a polícia. Se eu ligar hoje para a polícia aqui e levar uma lampadada na cabeça ali fora, e se eu ligar para a polícia e falar, olha, eu tô sofrendo crime, eles não colocam no BO crime. É a mesma coisa que você falou do racismo. Não é racismo, não, é injúria. Porque racismo é crime inafiançável. Racismo é crime. Injúria é contravenção. Injúria vai pro GCRIM, que é o Juizado de Pequenas Causas Criminais. Que lá você pode fazer uma transação penal, que é aquilo que você... É antes do réu primário, é um benefício que você tem, igual várias pessoas que são pegadas utilizando droga, utilizando maconha, que não sei o que, aí vai lá e leva aquela audiência, aí vai lá e transaciona. E fala assim, olha, daqui 5 anos você pode fazer isso de novo, mas agora eu não te denuncio, você finge que não fez nada, sai todo mundo feliz. E essa diferenciação é muito grave. E eu acho que tem que ser cobrado. É por nós. O discurso de ódio, ele é combatido, ele tem que ser combatível
com esse antagonismo, claro, pode chamar Bolsonaro de fascista ou não pode? A Pode. Camila! Por favor, deve. Eu chamo, inclusive, quem quiser me processar, bolsominions, me processem. Adoraria participar de Voador e processos fascista de... até que o Suasca virar catavento, hein? Exatamente. Gente, por favor, eu chamo as pessoas. Eu chamei. É o que eu falei, terça-feira eu xinguei muita gente, porque eu precisava dar uma aliviada no peito. Não acho que seja. Porque a galera acha. Fazer uma diferenciação aqui boa também, que eu tava querendo falar, que a galera acha que militar é militar na internet. Que militar é você fiscalizar totalmente o que se diz e se embasar por aquilo que você aprendeu, o quanto o outro está errado, o quanto aquela postagem é errada e tudo mais. E falar de verdade, gente, vocês não são militantes, vocês são fiscalizadores. E é um papel muito importante, inclusive. Mas Ó, militar, eu tô falando por mim, eu tô falando por Ravena. E olha que eu sou Ravena é mais velha de guerra que eu. Muito mais. não, que a Erine tá falando, a Eriane tá falando aqui, não pode jogar ovo, né? Porque o cara lá em BH jogou ovo, a polícia invadiu a casa dele, né? Foi uma Então, cena gente, bizarra, surreal. mas aí a gente tá amplificando o crime, né? A lesão corporal também existe, ela tá aí, pode ser justificada. A gente passa pano para ela? Talvez eu passo. Mas ainda continua sendo crime. Beleza? Lesionar o outro também é errado. Mas quando você chama um racista, um genocida, um grandíssimo, igual o senhor presidente Jair Bolsonaro, de todos esses adjetivos que ele adora mencionar, quando você chama ele isso, aí me pergunta, é o que todo mundo falou, que ele, inclusive, a Polícia Federal tem intimado frequentemente algumas pessoas consideradas famosas, e eu sou doido para receber um tipo de intimação desse, porque é o que eu falei dentro da calúnia, para falar que eu caluniei alguém, eu tenho que estar mentindo. O crime contra a honra, ele vem da minha mentira. É a mesma coisa que a injúria, que a difamação, eu instar ódio contra você, eu te difamar, são crimes contra a honra. Então, e dentro da calúnia, eu te imputar crime, eu falar assim, sair falando para todo mundo assim, a Rayane me jogou de cima do estádio, no congresso da Uni. E eu desmaiei. Saudades. Isso! Aí eu desmaiei e tal, fiquei lesionado, lesão corporal grave, entendeu? Aí vê se é contravenção, se for leve, o que é e tudo mais. Mas é exatamente essa questão, acho que eu me perdi um pouco. Não, é que eu tô lembrando, tem um livro maravilhoso que é o Mito das Nações, que é a invenção do nacionalismo, que ele fala de como se criou, do tempo feudal lá, como se criou as nações, tipo, como a França se criou, como que veio a Itália, que foi a reunião. E isso tudo se deu, essa criação inteira se deu pela política do ódio. Era por guerras. Gente, a gente precisa se unir aqui, a gente precisa se juntar aqui para combater aquela galera ali. Então, a política do ódio, ela se forma e ela forma o mito das nações, o mito das instituições nacionais, que eu acho incrível. Principalmente alguns patriotismos exacerbos. Eu fico bem revoltado com... Eu fico revoltado, Brasil, como diria Gilberto, com o que estão fazendo com o país. Mas a live, ela basicamente conta isso, gente. Pra mim, a única coisa que eu tendo a fazer... eu comecei a falar de militante, parei. Gente, militar não é só você desconstruir, não é só você fiscalizar. Militar é você construir acima daquilo. É você teorizar, é você fazer algo, ter atitude quanto a isso. É você debater e você construir. Porque só desconstruir a ideia de alguém, só destruir a ideia de alguém, só ir lá e falar um discurso, tipo, tendo um discurso racista, fazendo o que eu fiz e eu faço, falando, nossa, você é um bosta, é que você vá ao inferno
por estar dando graças a Deus por alguém ter morrido, não se compadecendo. Isso que eu fiz não foi militância, está longe de ser militância. O que eu fiz foi tentar, foi externar minha raiva. E quando eu faço textão, também, se eu não dou proposta acerca daquele textão, a Ravena falou alguma coisa, eu vou lá e só faço um textão falando, Mica, você tá errada. Mas e aí? O que mudou? Ela tá errada? E o que dá para fazer diferente? Aí que Hoje, tá a militância. a Camila falar que Bolsonaro come merda é crime, porque o Lene fala isso direto. Eu não quero ver meu filho na FEBEM. Não, nós vamos defender Não, ele, são porque. direitos humanos. Nós não vamos deixar ele parar na Fundação Casa. Pode ficar tranquilo. Reinaldo de Não, Volta nem vai cobrar. não, o Lane é uma paixão da minha vida. Lane já foi chamado ao palco por Ciro Gomes. E o chamou de trotskiniano. Eu achei incrível. E o Não. Ciro Gomes, inclusive, concordou. Mas no caso, comer merda não é crime, não. E mesmo se fosse, ele não come, né? Aí você podia. Ele não comete crime, não. Ele comete uma. Ele pode ser considerado uma como é que o povo fala? É calúnia. Eu fui defamado. É uma defamação. Tá. É uma Ô, Rei, difamação. deixa eu te Oi. falar. E a gente tem aí nosso excelentíssimo senhor das trevas, né? Lá no cargo mais alto do país, que eu não gosto de falar o nome dele para não dar engajamento. Ele Sim, cometeu vários desses crimes, né? De discurso de ódio. sim. Desde a pré-campanha até hoje, todos os dias, não tem um sequer só dia que passa sem esse senhor cometer os crimes. E aí, Sabe qual é a história? quem poderia enquadrá-lo? Oi? Voltou. Hã? Sabe qual que é o probleminha dessa história? O probleminha, ele vem de uma coisa chamada direito de expressão parlamentar, ou direito de expressão político, a liberdade. Porque o que acontece? Isso foi criado lá em 1988, os constituintes estavam lá pensativos, como é que a gente vai fazer esses três poderes funcionar de maneira ok? E dentro disso, eles colocaram uma proteção um pouco especial a respeito do poder legislativo, que não se emprega tanto ao poder executivo, não, viu? Mas ao legislativo, pelos 28 anos de carreira ótima que ele tem, com falas extremamente que eu não gosto nem de lembrar, porque me dá um pouco de azia. Mas desses 28 anos dele, com essas falas saudando Ustra, aí eu te pergunto, isso é ou não é um neonazismo, um neofascismo, ou uma tentativa de ascensão à ditadura? Mas ali, quando ele saiu do Ustra ali no impeachment da Ele Dilma, tinha garantia parlamentar. pois é, ali, para mim, já era um crime, já era um discurso de ódio, porque o nosso país tem a Comissão da Verdade que trabalha, né, contra qualquer Sim. discurso que vier disso é crime, né? Tanto que eu adoro falar isso, gente, amo. O ex-prefeito de Maricá quebrou a cadeira no cara que tava com a suástica tatuada. Então isso não tem Sim, boneco. Então eu amo falar essa história do Quapá. Porque a eu gente amo fica esse vídeo. revoltado. Eu falo, a gente que é militante, mais progressista, as pessoas querem cobrar da gente uma postura da gente ser sempre o ser angelical, o ser que vai conversar, o ser que vai explicar. Só que tem horas, Você é gente, que a gente fica didático. puto mesmo. A gente fica puto mesmo. Né? Tem dia que você não tá afim de explicar nada pra ninguém, tem dia que você quer descer a porrada nas pessoas. Porque as pessoas, Sim, da mesma forma que a gente quer aprender, pessoas podem pessoas ânsia, né? Você citou o amiga, você exemplo tá travando. parei de travar. Parou, parou. Quando você traz o negócio da morte do Paulo Gustavo. Porra, gente, eu vou falar com vocês. Como que Deus é esse que pune uma pessoa pela orientação sexual dela, que formou uma família, que tem 2 filhos, e não pune Lindos. o vereador que matou o enteado? Que Sim. Deus é esse? Qual que é a É, punição desse Deus? Porque eu não essa. sou católica. Não, eu também não. Os nossos. Lá.
As leis que estão naquele livrinho lá, que a maioria das pessoas usam. Gente, Sim. Deus é amor, Deus é pai. Então, assim, como que um pai vai querer o mal do filho? Né? Mas, Assim, mas eles usam, inclusive, o Velho Testamento. O Velho Testamento nem tinha Jesus. O Velho Testamento era um Deus um pouquinho diferente. Ele era mais vingativo, um Deus mais punitivo e tudo mais. Aí é essa argumentativa que usa. Porque depois que entra JC, Jesus era paz e amor, gente. Eu falo, Jesus é o cara, é um dos caras mais massas que existiram. O fã-clube dele que pesa a vibe um pouco. Jesus é Nem legal, todos. fã-clube que atrapalha. É, o fã-clube é igual a galera reclamava dos cactos da Juliette. Então, o fã-clube de Jesus também tem alguns cactos que são bem problemáticos. Mas tem uns que são maravilhosos. E aí Aí eu, também, a gente entrou nessa questão de religiosidade. As pessoas usam muito a religião para disparar também discursos de ódio, né? A gente viu o exemplo do Paulo sim, Gustavo, que foi LGBTfobia, mas fala sobre machismo, racismo. Ai, meu Deus é isso, meu Deus é aquilo. E as pessoas utilizam disso. E eu acho que não é por então, aí. As pessoas e outra coisa, precisam. Os robôs já estão me pode falar. travando. Não, não, Rafael falando, os robôs estão te travando. É os haters. Mas me recuso. Mas é isso, porque assim, a gente precisa que as pessoas conheçam mais os seus direitos, né? Porque eu acho que quando a gente sofre uma Sim, ofensa, sofre um discurso de ódio, a gente fica assim pensando, cara, como assim aconteceu comigo? Por que aconteceu comigo? O que eu faço? Né? Tipo o que assim, fazer? eu falo, eu já sofri vários discursos de ódio, inclusive na internet. Aí eu fico assim, porra, caramba, eu sou ativista na porra do negócio, eu sou do Conselho de Direitos Humanos, e eu fiquei, tipo, não vou fazer nada, não vou na delegacia, não vou gastar meu tempo, não vou lá, porque até isso o sistema faz com você, né? A burocracia do sistema te impede até de você denunciar uma pessoa, para pessoa pagar por aquele crime que ela cometeu com você. Não, eu fico, assim, tem hora que eu fico assim, meu Deus, como é que pode? Se a gente quer esclarecido nessa questão de direitos e deveres, imagina uma pessoa que não tem esse grau de esclarecimento, né? De Sim. instrução. E por isso que eu É acho, difícil. inclusive, o Despertar Político e outras páginas que vêm com conversas incríveis e construtivas, trazendo essa explicação mesmo do que de forma, inclusive, acessível. Porque não adianta aqui, gente, eu chegar e falar assim, artigo 148 do Código Penal, é injúria, igual eu vivi na faculdade. É eu falar de uma forma, para mim é muita linguagem, sabe? As pessoas, elas se conectam muito pela linguagem. E elas se conectam tanto pela linguagem que a gente falou, certa hora, do antagonismo que vivenciamos entre direita e esquerda e tudo mais. Mas você reparou que o Brasil se uniu quando foi para ter um ódio em comum através de uma linguagem que se entendia comum? A Carol Conká, 99,17% de voto. O Brasil, todo mundo ali se abraçou por um ódio em comum. Ou seja, o aporte, novamente citando o mito das nações, o aporte que se dá é essa política do ódio, gente. A galera se une para odiar o outro. E beleza, eu vou usar de exemplo novamente o vereador que deu a cadeirada em quem estava usando suástica. Para mim, o paradoxo da Prefeito, intolerância, ex-prefeito, esse prefeito lá, é lá Deus. em Maricá. É. Maravilhoso. De ver, enfim. Gente, é o paradoxo da intolerância. É, é o paradoxo da tolerância, na verdade. A gente deve ser tolerante a tudo, menos à intolerância. Então, se você vê qualquer discurso que deslegitime qualquer pessoa que seja crime isso ou não, esperamos que comece a ser crime cada vez mais, eu falo, não dê palco. Vamos voltar com esse movimento que foi criado na Inglaterra nos anos 80, que é não dar plataforma ao discurso de ódio. Não dissemina, não compartilha, não fiscaliza, não faz textão. E agora, se você vê o cometimento de crime, eu sei, o sistema é um inferno. Eu trabalho no sistema e eu choro por eu trabalhar nele.
Eu choro, eu tenho clientes que me ligam e falam, e aí? Eu falo, é, eu sou só uma Vai peça, indo, né? Vai indo. eu sou só uma peça desse grande acontecimento. Inclusive, teve um jogo. A Rosa tá falando aqui que ela sofre xenofobia por ela ser carioca, né? Pela linguagem diferente aqui em Belo Horizonte. E a gente viu também a xenofobia com os nordestinos, né? É o que a gente mais vê, a galera do Nordeste. Hey, aí. Ah, não, gente, Gente, eu tô para em de risar, live. gente. Não cobra agora, não, né? Eu Hora tô de em cobrar, live. não. Parar de puxar o X, tá? Sim, você é xenofóbico, gente. Como é que você pede alguém pra modificar a forma com que ela fala? Ravena. Tô aqui. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Tô ótimo. Dá uma emoção a mais. Ah, aqui, ó. Sim. O oficial Admo colocou. Em João 3,16, diz que nessa divisão de Deus. Deus deve estar pistola. Deus, é o Rafa. Esses dias fui atacado por um rapaz no Facebook só porque eu curti as fotos. Daí ele em inbox acabou com a minha pessoa, mas eu saí por cima, eu denunciei, expliquei que aquilo é crime. Agora é pra você ver, né, gente? Gente, mas Aqui é a o que eu tô vida toda nessa falando. live, não A gente tem que parar um agora na pouquinho. pau. A gente tem que parar um pouquinho dessa história de eu denunciei, eu falei que não sei o que, de fato denunciar. Eu vivenciei com o Rafael em que ele sofreu um nível de. Ele sofreu um ataque homofóbico ano passado, em meio às eleições, etc. Não vou citar mais. Mas eu escrevi Não, dá completamente palco não, a. dá palco não. Não, não é exatamente, não dá palco. Mas eu escrevi a queixa-crime e eu indiquei, eu insisti para o Rafael entrar. É um processo chato? É. O advogado é caro, gente. O advogado não é caro. Vou ser bem sincero, o advogado ele só tem um custo como toda profissão. A galera acha que é caro porque a gente trabalha com intelecto, não é um trabalho manual, não é um trabalho igual médico, cirurgião que faz. O que a gente utiliza é a mente e o nosso saber. E demanda muito saber. Saber demais dói. Eu adoro essa frase. Quanto mais a gente sabe, mais sofre o homem. E, e é sobre isso. Então, para mim, é parar de dar pau para discurso de ódio. E, se for crime, pode chamar de racista, pode chamar de genocida, faça que chamem de racista, faça que entendam que aquilo é racismo, porque é um crime. Manda e-mail para o Ministério Público. O Ministério Público tem e-mail. Ele é responsável por denúncias de crime incondicionados, que não são condicionados à representação de ninguém. Então, se você presencia crime, você não presencia um homicídio tá ligado no 90? Oi? Aí? Alô? Tô. Oi, tô aqui. O Rafa tá É, falando tempo de 50 minutos que o Instagram já começa. Ai, nossa, tá chato. vai dar bugado. Ah, Gente, mas é isso. O que eu tinha pra falar é, se você não. Eu acredito, né? Se você vê um crime de homicídio acontecendo, você não liga um 90? Outro dia desse eu liguei no 90 aqui porque uma grávida tava tendo uma briga bem séria, parece com o namorado dela. Enfim, não era da minha conta, mas eu liguei. Então, tem e-mail do Ministério Público para isso também, para fazer denúncias. Não são só denúncias eleitorais, militantes, que a gente ama fazer, Pardal, te amo. Mas vamos entrar e começar a denunciar assim, porque para mim, racista, ele tem que ser denominado de racista. Para mim, é o paradoxo da tolerância, sim. Temos que ser intolerantes com quem
nos subjuga, nos caracteriza como sub-humanos, como nos tira dignidade. Nossa Constituição, o macro princípio dela é a dignidade da pessoa humana. Então, qualquer discurso que retire a dignidade, a humanidade, ele deve ser combatido. Então, se for apenas um discurso de ódio, porque a internet ela se move por ele, como a gente viu pelo caso da Carol Conká, não dá legitimidade, não dá atenção, não precisa ser fiscal dele, não, porque ele deixa. Agora, se for o ocasionamento de crime, aí denuncia, e por favor, publique, fale, olha, tal pessoa foi racista e tudo mais. Porque se ela vier falar que você cometeu crime contra a honra por ela ser, que você a caluniou porque você não foi homofóbico, que você não foi racista, lembre-se sempre, a pessoa foi homem e ela deve ser imputada aquilo que de fato ela é. Igual o nosso querido presidente, que é genocida, que é racista, fascista, LGBTfóbico. E, por favor, me mande a Polícia Federal me intimar. Marquem ele, gente. Esse vídeo vai ficar gravado. Sou doido para Não. receber uma intimação. Ai, para de caçar confusão. Gente, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer todas as pessoas que participaram da live hoje, nessa quinta-feira. A gente faz live toda terça e quinta. Se você quiser participar, falar, conversar, nosso canal é aberto para pessoas progressistas, claro. E a gente está aqui toda terça e quinta. Quem não curtiu nossa página, curte nossa página, deixa o like lá, compartilha esse vídeo com as pessoas, para a gente poder conversar mais. O Despertar Político, ele vem para isso, né? Para a gente ter uma conversa mais fraterna, dinâmica, sobre a nossa política diária. No mais é isso, queria agradecer a todo mundo de coração. Boa noite, muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Rei, por essa aula que você deu para nós. Oi. Gratidão. Aqui, você falou que qualquer um pode participar. Por favor, me convide mais. Convido, claro. A gente me dê um quadro mensal. Né? Queria agradecer o Rafa e o Diego, que ajuda a gente aí. Eu, o Diego e o Rafa somos aí os percussores desse canal. Que os três são muito de parabéns. E assim, gente, semana que vem vamos ter temas sobre matriz africana, sobre maternidade sol. Então, assim, vem com a gente, porque o despertar político ele precisa acontecer, né? A gente fala de política, não é só falar de eleição. É a gente falar do nosso cotidiano, do preço do arroz, do preço do feijão. Então é isso. Vamos convidar, Camila. Passa o contato aí no direct que a gente te chama. Ai, Camila é maravilhosa, convido. Tá bom? E outra, não é você fiscalizar. Militância não é fiscalizar, gente. Vamos conversar, vamos desconstruir. Tá pitando pra acabar? Vamos. Beijo todo mundo. Chamo sim, Camis, maternidade solo. Chamo. Gente, muito obrigado. Vacina já, fora Bolsonaro. Exatamente. Sempre.